sua mão para cá. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Mazen. Que o Senhor possa fazer dele um instrumento de louvor ao teu nome nessa hora. Nosso coração está pronto, depois de ouvir um testemunho, para ouvir a palavra do Senhor que será pregada. Sê com ele, dê graça, poder e unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus é fiel. Deus mostra dia após dia que Ele está cuidando da gente. Nunca esteve só, Gabi. Você nunca esteve só. Deus estava cuidando de você. Deus te deu esta grande bênção. Agora, vocês perceberam que ela pode apaixonar? Ela repete 3. Só o pastor tem uma palavra para você. Cuidado com quem você vai apaixonar. Tem que falar com o pastor primeiro. Meus queridos, nós estamos alegres. Alegres porque o Senhor, Ele é por nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor está dando livramento a cada um de nós. Quando nem sabemos, Deus está agindo. Quantos livramentos você teve? Não se pode contar. A situação da nossa querida irmã Gabi não era nada normal, nada fácil de resolver. Mas o Deus que nós servimos te manteve de pé, te manteve viva. E como o pastor disse aqui, o pastor Paulo falou, enquanto este coração bater, glorifique o seu nome, porque Ele é digno. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ele é digno. Simplesmente, Ele é digno. Nós vamos, neste momento, meditar numa palavra, irmãos. Prometo ser breve. Nós temos a ceia do Senhor a participar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que nós sempre usamos para ministrar a ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11. Quero usar as palavras de Paulo, o texto onde Paulo nos escreve acerca da ceia do Senhor. E eu quero convidar a você a colocar sobre seus pés, à medida que você for encontrando na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Somente até aí. Grandioso Deus, Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Louvar ao Senhor porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, ela é renovada em nossas vidas. A cada manhã, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, dado fôlego de vida, e nesta manhã nós estamos aqui de pé para glorificar e exaltar o teu nome, por tantas coisas, pelo milagre, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Pai, estamos agora diante de um texto da tua palavra, pedimos a ti a direção, que o Senhor possa falar aos corações. Meu Deus, se eu pregar apenas aquilo que eu busquei na tua palavra, talvez não surtirá efeito nenhum se o Senhor não revelar ao teu povo. Que nesta manhã eu lhe peço que o teu Espírito Santo venha tocar os corações, venha revelar a tua palavra, usa a minha vida apenas como instrumento para a glória do teu nome. Assim nós oramos a ti, te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Toma assento, igreja. Hoje nós estamos aqui para celebrar nada mais, nada menos do que a nossa identidade em Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pela morte de Cristo. Jesus nos deu esse direito hoje de ser filhos de Deus, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a ceia do Senhor é o sinal disso, é o símbolo disso. É a nossa identidade. Aqui está o pão que simbolizará o corpo de Cristo ao participar dele. Aqui nós temos o suco de uva que também vai simbolizar o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor aponta para algumas direções. Algumas direções nós podemos ver aqui que a ceia do Senhor, ela aponta, pelo menos 4 que eu quero mencionar nesta manhã. A ceia do Senhor nos aponta para trás, falando da morte de Cristo, que já ficou a nossa
atrás. Nós entendemos que Jesus morreu a nossa morte, entregou a sua vida por nós para nos dar direitos. Diga comigo, direitos. Hoje nós temos direitos que não tínhamos antes. A morte de Jesus aponta para o sacrifício perfeito. Até então o povo de Israel, a nação de Deus, o povo de Deus, celebrava a morte do cordeiro, um cordeiro que era imolado para a remissão de pecado, ou melhor, para encobrir o pecado. Mas Jesus Cristo não, ele veio como cordeiro perfeito para entregar a sua vida e nos dar vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus morreu, nós vivemos. Porque Jesus pagou o preço, nós não devemos. Deus nos fez povo seu através da morte de Cristo. Por isso é muito importante sempre lembrar disso. Não apenas no culto de ceia, mas talvez principalmente no culto de ceia, para que ela tenha um sentido para a sua vida e para a minha vida ao participar do pão, porque todos nós temos fartura de pão em casa. Não é mais um pedaço de pão que se come, não é mais um suco de uva que se toma, não, é o corpo de Cristo, é um memorial, é uma lembrança de onde nós adquirimos a nossa identidade. Nós somos cristãos porque participamos do pão e do vinho, que é o símbolo da morte de Cristo, a morte em redenção. A cruz foi considerada pelos romanos uma forma mais bárbara de tortura. Jesus padeceu por mim, por você. Então a morte de Jesus, ao participarmos da ceia, precisamos lembrar o preço pago, sangue inocente vertido. Ninguém é digno de sangue inocente, mas Jesus a si mesmo se fez pecado por nós, tomando sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões. E a palavra do Senhor nos diz que Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Hoje nós temos essa condição, esse direito de poder clamar ao Senhor, de louvar a Deus, porque estamos vivos para com Deus, através da morte de Jesus, que pagou a nossa dívida. Nos deu o direito de estar perto de Deus. A Bíblia diz que nós que estávamos longe, hoje estamos perto, porque Jesus pagou o preço. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, João capítulo 19, nós vamos ver aqui, revela as últimas palavras de Jesus na cruz. Diz ele, sabendo que tudo está concluído, para que a Escritura se cumprisse. Jesus disse, está consumado. Você entende isso? Está consumado. Já não tem mais nada a fazer, já está feito. Já foi pago, a dívida já foi paga. Antônio Carlos já foi paga. Gabriel, já foi pago. A dívida foi paga por nós. Nós não temos dívida mais para com Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida. E o texto vai dizer que isso é para que cumprisse as Escrituras. Certamente está falando de Isaías, né? Isaías fala sobre esta paga, esta dívida que nós tínhamos. Veja Isaías 53, o verso 4 e o verso 5, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Gabriela, as nossas enfermidades foi tomada sobre Ele, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que estava sobre esta igreja, o castigo estava sobre Ele, Ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte de Jesus, e aquela palavra que Jesus disse, está consumado, cumprindo-se as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus nos faz, a ceia do Senhor nos traz a memória, nos faz lembrar do que aconteceu com Jesus para que nós estivéssemos aqui. Por isso não é apenas uma reunião, por isso não é apenas mais um culto, é um culto onde nós celebraremos a nossa identidade. É o culto onde nós vamos nos reunir para glorificar a Deus por ter enviado o seu Filho. E nós vamos glorificar a Deus por ter entregado Ele por nós. É o culto que nós celebramos a nossa identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes participamos de um culto como se fosse mais um culto e mais um culto, vira automático. Mas nenhum culto é igual ao outro. Certamente nós temos novas razões para estar aqui hoje.
eu não estou aqui pelo que Jesus fez lá atrás. Eu estou aqui porque Jesus, nessa semana que passou, fez coisas grandes na minha vida. Jesus fez grandes coisas na nossa vida, e por isso nós viemos à igreja, para mais uma vez, veja, renovando os nossos votos, glorificando a Ele, rendendo a Ele glória, honra, louvor, exaltação, porque Ele é digno de receber. Bendito é o nome do Senhor. Eu não louvo a Deus apenas porque Ele um dia me salvou. Eu louvo a Deus porque todos os dias Ele me guarda. Todos os dias Ele está conosco até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. Jesus dizendo: a ceia nos faz também olhar para frente. Jesus está voltando. No verso 25, ou melhor, no versículo 26, em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão, beber a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus está voltando. O mesmo Jesus que veio, que padeceu por nós, que morreu a nossa morte, Ele ressuscitou e está vivo. E algo mais Ele promete: Ele está voltando. A ceia do Senhor fala de um Jesus que viveu, que morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, e está voltando para buscar a sua igreja, para buscar você e eu. Jesus está voltando, e ao participar da ceia, nós não estamos fazendo um culto fúnebre. Jesus está vivo. Em muitas religiões existe um homem pendurado no madeiro, e ali simbolizando Jesus morto. Nosso Jesus não está no madeiro, Ele está vivo, e Ele está à destra do Pai, e está intercedendo por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós olhamos para trás para saber um pouco do sacrifício, da dívida que foi paga, do sacrifício, daquilo que está, Jesus mesmo disse, está consumado. E a palavra do Senhor nos diz que Ele diz está consumado, e Ele entrega o seu Espírito a Deus. Veja, ninguém toma Jesus, ninguém mata Jesus. Na verdade, Ele se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós certamente um dia, se partirmos antes, vamos ressuscitar com Ele. Mas se estivermos vivos aqui num culto como este, seremos levados ao seu encontro nos ares. Certamente Jesus voltará para buscar o seu povo. É a esperança que esta igreja tem. É a viva esperança que Jesus, que prometeu, é fiel para cumprir. Um dia Ele voltará para nos levar consigo, para estar com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, diz assim: é a vinda do Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Nós sabemos que Jesus está voltando. Por isso a igreja tem que estar preparada. Você tem que estar preparada para a volta de Jesus agora, enquanto o pastor está falando, enquanto essa luz está piscando. Você tem que estar preparado. Jesus não avisa quando Ele vem. Certamente Ele está voltando. E já voltou para muitos essa semana. Muitas pessoas partiram, já começaram a sua eternidade. Nós, como igreja do Senhor, precisamos permanecer igreja até a volta de Cristo. Amém? Que Deus nos encontre desta maneira, servindo a Ele, buscando a sua face, louvando e exaltando o seu nome. Nós temos razão de sobra. Nós temos que cuidar. Veja bem, o texto diz que guarde o que tem, para que ninguém te rouba a sua coroa. Sabia que existe riscos? Existe um ensinamento por aí que para mim não tem base. Nós não somos salvos para sempre. Uma vez salvos para sempre. Isso é uma interpretação para mim que não tem base, porque nós sabemos que nós temos textos da Bíblia, inclusive o que nós acabamos de ler. Guarde o que tem, para que ninguém te rouba a sua coroa. Jesus está dizendo, Ele está voltando para buscar uma igreja santa. Mantenha-se santo na presença do Senhor. Nós precisamos, como igreja, estar preparados para a volta de Jesus. Como eu disse antes, a qualquer instante, ao soar da trombeta, Jesus vem buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Nós temos razão de sobra para buscar a face do Senhor. O terceiro ponto, olhando para dentro de si. Veja, o texto que nós lemos vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ao participarmos da ceia hoje, esse texto será lido novamente.
E a Bíblia nos diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Como está a nossa vida? Será que estamos sendo igreja? Ou brincamos de ser igreja? Quando criança brincávamos de tantas coisas, né? Era super-homem, brincava de casinha, de ser pai, de ser mãe, né? As criancinhas fazem isso. Nós não podemos entrar nessa brincadeira de brincar de ser igreja. Hoje na escola dominical falamos sobre a igreja primitiva, que é um exemplo a seguir. Aqueles irmãos tinham tudo em comum, estavam focados em Cristo, a mensagem da cruz, pregando a palavra. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor nos mostra que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus salvava vidas. Eles não estavam brincando de ser crente, eles estavam sendo igreja mesmo. Nós somos membros de um corpo e precisamos estar bem ajustados. Porque se nós não estivermos bem ajustados, podemos não estar atentos quando Jesus vier buscar a sua igreja. Veja bem, quando o dilúvio chegou, pegou muitos de surpresa. O dilúvio que Noé ministrou, falou, ele pregou a palavra. Certamente ninguém acreditou. O povo estava preocupado com outras coisas. E a palavra do Senhor nos diz que nos dias da volta de Jesus, o povo vai estar como o povo em Noé, na época de Noé. Preocupado com as suas coisas, com seus afazeres, digamos assim. Comendo, bebendo, dando-se em casamento, né? Se apaixonando. Cuidado com as paixões. Jesus está voltando. Precisamos estar atentos. Quando Jesus chegou, a primeira vez que ele veio, também estava uma igreja que não conseguiu entender, o raciocínio deles não conseguiu encaixar. Esse é o Messias prometido, o povo da promessa. Se alguém precisava estar preparado para Jesus, era o povo de Israel. Mas eles não viram isso. Não atentaram para os detalhes, o que a Bíblia, a própria lei falava acerca. Os profetas falaram acerca desse Jesus. Um povo que conhecia, um povo religioso. E olha que problema ser religioso. Você pode ser muito religioso, não perder um culto, estar aqui na igreja e não estar atento para os detalhes, as coisas mais importantes. Veja, quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, o Senhor se faz presente. Ele está aqui. Você já percebeu que Jesus está aqui? Você já sentiu a presença dele hoje? Mas quando você saiu de casa, você tinha louvores para louvar a Deus? Você sabia que Jesus estava com você naquele carro? Você vive uma vida como que se Jesus estivesse, não ao seu lado, mas no seu coração? Ou será que a gente passa tão despercebido? Somos tão insensíveis à voz do Espírito Santo que vivemos como que se ele não estivesse aqui. Como que se ele não fizesse parte da nossa vida. Veja que nós somos templo do Espírito Santo. E nas decisões, quantas vezes, pastor Paulo, tomamos decisões e nem sentimos, nem consultar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Parece que ele está tão distante. Isso acontece com os religiosos. Mas Jesus está aqui hoje para que você sinta a sua presença. O Espírito Santo que habita em você, ele quer ser glorificado. Deus, ele quer que você glorifique a Deus a todo instante. Então, quando nós vamos para dentro de nós, o nosso coração, como está? Tem Jesus o governo, a direção da nossa vida? Muitas vezes, né, nós decidimos fazer algo e queremos que Deus confirme aquilo. Nós não oramos pedindo uma direção. É igual às vezes acontece, o pastor Paulo vai saber disso muito mais que eu. O membro chega, pastor, eu estou fazendo uma viagem e tal, eu estou fazendo uma decisão, queria que te orasse. Ele não chama o pastor, eu estou orando, eu queria que te orasse, me ajudasse a tomar uma decisão muito séria. Vou casar-me com esta pessoa, pastor, eu já estou me casando. Aí, em vez de conversar um pouco antes, ele apenas simplesmente está comunicando. E às vezes fazemos isso com Deus. Nós tomamos as decisões e falamos, Deus abençoa. Quando às vezes Deus está dizendo, não é este o caminho, não é esta a minha vontade. Mas quando nós temos o coração cheio de Deus, estamos cheios da presença de Deus, nós estamos com uma comunhão constante com Deus, estamos orando constantemente e os nossos passos serão certos, porque o Espírito Santo te guiará por esses caminhos certos. Mas muitas vezes não. Nós tomamos as decisões, fazemos os investimentos, depois queremos que Deus, de uma forma miraculosa, resolva o nosso problema. Não está dando certo. Quando aquilo nunca foi a vontade de Deus.
Mas Deus, Ele quer que você o consulta. Ele quer estar no seu coração. Então a ceia do Senhor nos fala de uma comunhão, de que nós somos comprados, lavados, remidos no sangue. E hoje somos templo do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele habita em nós. E é isso que você vai estar participando hoje, quando participar do pão e do vinho. Olha para dentro de si como está meu coração. Por isso que o texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, um homem ao seu irmão que está do lado. Não. Examine-se, pois, o pastor ao coração de cada membro. Não. É bem direto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, olhando para dentro de si. Eu convido a você nesta manhã, ao participar do pão e do suco de uva, que vão simbolizar o corpo e o sangue de Jesus. Não é qualquer coisa. Eu queria que você parasse, tirasse uns minutos ou uns segundos antes de participar, ou que você começasse a analisar agora. Examine-se, pois, o seu coração, antes de participar da ceia do Senhor. Pastor, o senhor está dizendo para mim não participar se eu tiver falhado em alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Eu quero dizer para você se arrepender agora. Pedir a Deus perdão pelos seus pecados. E aí sim, participa, consciente, mas não brinque com essas coisas. Faça de coração. Muitas vezes nós queremos que apenas participar, como se fosse algo mecânico, mas não pode ser. Precisa ser analisado, precisa ser examinado, como diz aqui o texto. Examine o seu coração e participe, mas faça um voto de correção, corrige os erros. Eu já tive pessoas dizendo para mim: pastor, eu estou fora de comunhão, que vontade de participar da ceia. Eu falei: volta para a comunhão. Mas não posso, pastor. Não pode porque não quer. Qual o pecado que nos distancia? Quando você lê lá Romanos 8, verso 31, que se nos separará do amor de Deus? Nada pode te separar do amor daquele que te chamou, que te amou, que se entregou por você. É Jesus que nos justifica, é Deus que te justifica. Então você pode hoje ainda mesmo dizer: Senhor, tira de mim este mal. Eu me arrependo do meu pecado, eu não vou fazer mais. Hoje, amanhã, segunda-feira, será um novo dia. Ou melhor, hoje ainda, a outra metade desse dia será diferente. O vício não mais, o mau costume não mais, o meu pecado morreu. E agora eu estou ressuscitando com Jesus e não quero mais cometer esses pecados. Decida por você hoje. Lembra que eu disse que Jesus está voltando? Ele está voltando. Eu disse para esta irmã, naquela época, muito tempo atrás, eu falei: irmã, não participar da ceia, estar fora de comunhão, é algo que você pode consertar hoje, mas eu não estou preparada. E se Jesus vier, está preparada? Isso aqui é símbolo de algo espiritual, irmãos, é comunhão. Não está em comunhão para participar do pão e da ceia do Senhor, ou do vinho, é não estar em comunhão para subir também com Deus. Precisamos consertar. E eu já vi pessoas dizer: pastor, eu não estou preparado. Então você não está preparado para subir? Você não está preparado para restaurar o seu relacionamento com aquele que pode te levar aos céus? A Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos nos ressuscitará nós também. E é Ele que nos vai levar ao encontro de Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja. Dizer eu não estou preparado quer dizer um risco tremendo. Eu acho que é o pior risco que você pode ter. Tem pessoas que preocupam em atravessar a rua, que um carro pode vir e atropelar. Isso é me preocupar. Mas pior é Jesus voltar e você não estiver certo com a sua vida. Pior coisa, irmãos, olha, terrível coisa, Mateus, é viver sem Jesus. É viver esta vida sem Deus. Mas pior do que isso ainda é partir desta vida sem Jesus. Começará uma eternidade à sua distância, onde Deus não está. Nós precisamos estar bem. Então olhe para si, olhe para dentro de si. Ninguém está aqui para te julgar, o pastor não está julgando ninguém. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu já tenho uma preocupação muito grande. Eu já tenho um problema muito sério para cuidar, de olhar para dentro de mim, examinar como está a minha vida com Jesus. Isso se faz diariamente, não é no culto de ceia, cada manhã, quando nós nos despertamos e fazemos análise durante todo o dia, tantas decisões a tomar. Coloque a sua vida no altar de Deus, todos os dias.
Não é que você aceitou Jesus uma vez, aí está agora resolvido, não tem problema mais. Viva como quer, faça o que quiser. Certamente, essa não é a vontade de Deus. Quando a palavra do Senhor nos diz, guarda o que tens, para que ninguém te rouba a sua coroa. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, muito, amor de muito se esfriará. Até os escolhidos. Veja, até aqueles que já fizeram confissão de fé. Eu aceitei Jesus, 1985. Muitos não eram nem nascidos, né, irmã Arlete? Eu já era nascido. Eu converti, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. É como se houvesse um botão, Ashley, e que apertasse esse botão, está ligado. Daqui para frente é moleza, é só deixar ali correr. Como se fosse uma máquina. Não. Nós precisamos a cada manhã buscar a face do Senhor. Veja que as misericórdias do Senhor é renovada a cada manhã. Por que cada manhã? Porque você precisa de uma nova a cada manhã. É um novo dia que será tentado, você passará por situações e você precisa que as misericórdias do Senhor ela é renovada a cada manhã. Não é automático. Precisa haver uma dedicação à busca. Precisamos policiar-nos. É isso que o texto está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cheque o seu coração. Se policia. O que você está passando no seu tempo? Qual é o seu hobby? Qual é o seu hábito maior? O que você faz a maior parte do seu dia? Isso vai dizer muito, muito acerca de si. Aonde você está? Onde está o seu coração? Em que você tem colocado as suas esperanças? Qual é a sua dedicação? Qual é a parte do dia? Qual é a maior parte do seu dia? Você acorda de manhã cedo, depois de dormir 8 horas, digamos. Te sobra 16 horas. Como que você passa essas 16 horas? Trabalho 8 horas. Aí te sobrou 8 horas. O que você faz com 8 horas? Como que você policia a sua vida, o seu relacionamento? Não tem tempo para nada, pastor. Por quê? Não tem tempo para as coisas de Deus. E aí quando Jesus vier, eu espero subir com Ele. Nós precisamos examinar os nossos corações, como está a nossa vida para com Deus todos os dias. Pessoas que vivem de mal. Eu ouvi uma pessoa dizer, pastor, acho que era 11 anos que não conversava com seu familiar, com seu pai, se não me falha a memória. 11 anos que não perdoava. Como está o nosso coração? Será que nós estamos aqui simplesmente mais um culto? É mais um culto na igreja Assembleia de Deus de Fairview? É mais uma reunião, nós vamos participar do pão. Mais uma vez, a gente participou mês passado, começo, primeira semana do mês, nós vamos participar do pão e do vinho, símbolo da morte de Cristo que nos salvou, nos libertou. Sabe, Jesus veio para nos livrar de nós mesmos. Jesus não veio te livrar de outra coisa, a não ser de si mesmo. Sabe, o seu maior problema é quando você acorda de manhã cedo, você encontra esse problema quando você olha no espelho. Nós somos o nosso maior problema. Se alguma coisa, depois de entregar a sua vida a Jesus, se alguma coisa vai impedir você de morar no céu, é a pessoa que você vê no espelho todos os dias. Somos nós mesmos. Ele veio nos salvar de nós mesmos, de nossos pecados, dos nossos prazeres. Nós precisamos nos fortalecermos no Senhor, ao ponto de reconhecer que somos limitados, somos falhos e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Hoje na escola dominical nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, transformador. Olha, Jesus deixou o Espírito Santo, Ele falou, eu vou ao Pai para que Ele vos envie o outro Consolador. Se você é templo do Espírito Santo, a nossa conduta precisa ser diferenciada. Se Jesus habita em nós através do Espírito Santo de Deus, nós precisamos dar um exemplo. Um fruto do Espírito precisa estar em nossas vidas. Uma vida de temor, de busca. Uma vida de fé, cheio de Deus. Preparados para a volta de Jesus. Como Paulo disse, já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo
Por isso nós precisamos examinar o nosso coração. Muitas vezes nós somos vivos para nós mesmos. Nós não temos tempo para as coisas de Deus, não temos tempo para meditar na sua palavra, não oramos. Quer haver falta de comunhão? A oração. A sua vida de oração vai dizer a comunhão com Deus. Como está a sua vida de oração? Eu não estou dizendo isso para te acusar de nada, irmãos. Eu estou falando para você a minha preocupação comigo mesmo. A minha vida, a minha dedicação, a minha busca ao Senhor. Como é que a gente busca a Deus? Orando, louvando, vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, meditando na sua palavra. Assim, como está o seu devocional, a sua dedicação para Deus? A sua vida de oração, como está? Quanto tempo você passa orando? Por que esta palavra tão dura, pastor, num dia como hoje, para celebrar a ceia? Irmãos, se a gente não cuidar, se a gente não orar, que comunhão é essa? Que nós não temos um tempo para falar com Deus Pai. Que comunhão, como é esse relacionamento? Deus mostrou a sua parte. Deus demonstrou na cruz do Calvário o tamanho amor, de tal maneira, de João. Ele não tinha palavra para descrever o amor de Deus. De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. De tal maneira Deus te amou. Como que você ama a Deus? De que maneira? Tem prazer nas coisas de Deus? Tem prazer em estar em comunhão? Tem prazer em estar orando, falando com Deus? Direitos que nós não tínhamos antes, isso foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus entregou o seu próprio sangue, entregou-se a si mesmo para resgate de toda esta igreja. Precisamos ter prazer na presença do Senhor. Precisa ser prazeroso, porque no céu não vai ter outra coisa a não ser a presença de Deus. Você está indo para um lugar onde vai ter presença de Deus. Jesus, a luz não haverá necessidade da luz do sol, porque a luz de Cristo resplandecerá naquele lugar. A presença de Deus será de uma forma que você nunca experimentou antes. Você almeja esse dia? Você está preparado para subir com Cristo? A nossa conduta, a nossa vida, a nossa dedicação vai dizer tudo. Não vai dizer em parte, tudo. Como está? Estamos preparados? A ceia do Senhor também nos mostra uma urgência. Existe um mundo perdido aí fora, sem Jesus. Enquanto nós estamos aqui bem vestidos, bem cheirosos, na casa do Senhor, glorificando, louvando o seu nome, existe um mundo perdido fora dessas portas. Não está longe não, olha, fora dessas portas já está o mundo perdido. E ao participar do pão, do vinho, você pode muito bem lembrar das pessoas que estão tão próximas de você, mas não estão aqui hoje. E não tem esse direito que você tem. Razão pela qual nós temos que pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Jesus não veio a este mundo para padecer apenas por causa da sua vida. Você foi um alvo, mas Jesus tem muitos lá fora que ainda precisa ser alcançado. Ajuda, trabalhe, se esforce. A Bíblia diz que a igreja primitiva ela crescia porque ali tinha a palavra de Deus, tinha a mensagem da cruz. O povo estava unânimes em oração, buscando, trabalhando para que a obra do Senhor avançasse. Eu imagino que os discípulos não paravam de pregar, porque eles tinham sido transformados pela presença de Deus, por uma tão maravilhosa presença, cheios do Espírito Santo. E certamente eram guiados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que as pessoas se convertiam. Pedro, nos pregando uma palavra, quase 3.000 almas se convertem em um só dia, uma mensagem. O que mudou? Certamente não foi Deus. Foi Pedro que mudou. O Pedro de hoje, nós, a igreja, os discípulos, nós precisamos preocupar. Ao participar da ceia, você sabe que pessoas que você conhece, que ainda não conhecem o caminho, quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus.
Ninguém vem ao Pai a não ser os que participam deste banquete. Somente Jesus pode nos dar vida, e vida com abundância. Eu conheço muitas pessoas, e o peso está sobre meus ombros. Pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, não são salvos. Se partirem hoje, parte-se em salvação. Ao participar da ceia, hoje eu preciso lembrar delas. Essa identidade que eu tenho, essa minha nova identidade que ainda não se tornou realidade na vida daquelas outras pessoas que eu conheço e trabalho com elas. Precisamos, igreja. Precisamos trabalhar. Precisamos pregar o Evangelho enquanto é dia, a noite vem quando já não se pode mais trabalhar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E vem para buscar uma igreja lavada no seu sangue. Eu quero que você lembre que Jesus já pagou o preço por toda a humanidade. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é poderoso para perdoar qualquer e todos os pecados. Nada, ninguém está fora do alcance de Deus. Nós que somos esclarecidos, conhecemos o caminho, precisamos trazer pessoas ao caminho. Precisamos trazer pessoas a Jesus. Me lembro daquele paralítico, tinha 4 pessoas interessadas na sua vida. 4 amigos que pegaram aquele leito e levaram ele aonde estava o milagre. Você precisa ser este amigo para alguém. Ao participar da ceia hoje, ore ao Senhor: Senhor, me leve aos perdidos. Me ajuda a anunciar as tuas boas novas. Me ajuda a trazer para a tua presença este amigo. Pode mencionar até por nome. Nós somos a solução para este mundo. A única razão de estarmos aqui é porque existe uma missão a ser feita, uma missão a ser cumprida. Certamente Deus não está tardando simplesmente por tardar a sua volta. É porque ainda existem pessoas lá fora que precisavam estar participando deste banquete aqui hoje. É simples assim. A igreja não foi arrebatada aos céus porque ainda existe uma missão a ser cumprida. Esta igreja somos nós. Precisamos trabalhar. Quantos aqui almejam a volta de Cristo? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Mas nós precisamos pregar para que Jesus volte. Enquanto nós não trabalharmos, não alcançar as almas que vão ser alcançadas, Jesus não volta. Eu quero concluir dizendo: se esforce ao participar da ceia hoje. Quando você coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ajuda-me, Senhor, a entender que eu preciso pregar a tua palavra, fazer a tua obra. Desperta o meu coração, aviva o meu coração. Muitas vezes queremos um avivamento generalizado, né? Todos sejam avivados ao mesmo tempo. Jesus pode fazer isso, mas muitas vezes isso está acontecendo em cada coração. Isso pode acontecer na sua vida hoje. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar. Jesus ainda está salvando vidas. Eu quero que neste momento você reflita. Quem é aquela pessoa que precisava estar aqui hoje, que não está? Quem é aquela pessoa que Jesus colocou na sua vida simplesmente para que ela fosse alcançada? Existem pessoas que trabalham com você 8 horas, todos os dias, e o único propósito que ela está ali é para ela ser evangelizada, alcançada pela misericórdia de Deus. Você pode pensar que é trabalho, nós estamos trabalhando juntos, mas se esta pessoa não é salva, isso toma prioridade na sua vida. Pregar o evangelho a esta pessoa, evangelizá-la, mostrar o caminho. Jesus é o caminho. Eu tenho certeza que, eu disse aqui hoje, mais cedo, na escola dominical, uma estatística que todos nós conhecemos 7 pessoas e meia, a média é essa. Eu disse que eu queria conhecer essa meia pessoa. Quem é essa meia pessoa? Um pouco difícil. Mas 7 pessoas e meia, a média é essa, de pessoas que nós conhecemos que não conhecem o Evangelho. Cada cristão. Elas podiam estar aqui hoje. Elas podiam ter sido já alcançadas, estar participando conosco da ceia,
amor de Deus, da misericórdia de Deus que já foi revelada em Jesus. De ter uma nova identidade, ter seu nome escrito no livro da vida e saber que se ela partir, ela está salva. Quem é esta pessoa que você conhece? Será que você poderia colocar isso na sua lista de prioridades? Eu vou falar de Jesus para esta pessoa. Eu vou pregar a palavra de Deus. Jesus deixou sua última mensagem aos discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Será que nós estamos em obediência? Pastor, culto de ceia. Sim, culto de ceia. Conscientização. Lembrando do sacrifício da cruz que nos salvou e nos deu direitos que nós não merecíamos. A graça de Deus manifesta na cruz. Um favor imerecido. Era a minha vida que tinha que estar lá. Era a vida deste amigo, dessa amiga sua para estar lá. Mas Jesus já pagou o preço. Esta pessoa apenas não sabe. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos usa. E nos leve aos perdidos. Que o Senhor venha alcançar os perdidos dessa cidade de Fairview. Os perdidos que estão tão próximos de nós e tão longe de Deus. Como é isso? Como é isso? Nós estamos cheios da presença de Deus, tão perto de Deus e andamos perto de pessoas que estão tão longe de Deus. Parece que não há uma notícia, uma boa nova. Eu disse antes, nós temos prazer de comunicar boas notícias. Uma boa promoção, um sapato, né? Todas as mulheres aqui têm muito sapato, né? Uma promoção na Macy's, compra um, ganha 5 grátis. Todo mundo fala, vai buscar o seu sapato. Uma ferramenta para os homens, né? Olha, não está uma especial, você compra uma, ganha um grátis. Todo mundo fica sabendo da notícia. Isso faz manchete. Mas a maior de todas as notícias não está sendo publicada. Jesus, aquele que veio para salvar-me. Jesus que me deu vida, que transformou a minha vida, que mudou a minha história. Jesus que me deu o direito de ser feito filho de Deus. Essa notícia nós não falamos quase. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que nos dê graça e sabedoria para comunicar as coisas mais importantes aos nossos familiares, aos nossos amigos. Pregar o evangelho para que mais pessoas se rendam aos pés de Jesus. Ao participar da ceia, pede a Deus fortalecimento. O Senhor me ajuda, me capacita. O Senhor já veio, o Senhor voltará. E que esta igreja venha estar. Olha quantos assentos vazios. Eu sei que tem muitas pessoas viajando, mas mesmo assim, muitos assentos vazios. Em nome de Jesus, que o Senhor venha encher esses assentos. A igreja não salva, mas aqui se prega a salvação. Jesus salva e Ele está aqui. Ele quer operar na vida de pessoas. Pastor, mas eu tenho falado o teu amor para essas pessoas, mas não aceitam. Irmãos, quantas vezes eu fui pregado a palavra de Deus? Centenas de vezes, para não dizer milhares de vezes. Eu nunca aceitava, mas um dia a semente caiu e a terra estava preparada. E eu vim. Eu quero orar com você neste momento. E aí sim estaremos participando da ceia. Grandioso Deus, eterno Pai. Senhor, na Tua presença estamos, a Tua palavra foi ministrada. Meu Deus, queremos estar esperançosos, ó Deus, na Tua vinda. Queremos aguardar a Tua vinda como qualquer instante, Senhor. O Senhor pode voltar para buscar nossos corações, nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, estar preparados, olhando para nós, para dentro de nós e consertar tudo o que precisa consertar. Meu Deus, sabendo, ó Deus, também que há uma responsabilidade sobre nossas vidas de pregar o Teu Evangelho a toda criatura, tantas pessoas, ó Deus, atravessam o nosso caminho, que ainda não Te conhece. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, como foi na igreja primitiva, que o Senhor usou os apóstolos, os discípulos ali, para fazer aquela obra, e aquela igreja crescia na graça e no temor. Desperta-nos, ó Deus, ajuda-nos a servir melhor. Meu Deus, nós agradecemos a Ti pela vinda de Cristo a este mundo, para morrer a minha morte, para pagar o preço da minha dívida. E ao concluir, Senhor, o Senhor disse, está consumado, pago, já não dá dívida.
Senhor, para aqueles que estão em Ti. O véu já se rasgou, já não há mais separação, já temos livre acesso à Tua presença, ao trono da graça, cuja presença estamos. Meu Deus, ao participar desta ceia, que nós possamos examinar nossos corações, nossas vidas, e que nós possamos cada dia nos esforçar mais e mais na Tua presença. Nós oramos a Ti, Pai, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém.